Bom, eu queria inicialmente agradecer muito rapidamente, mas dizer que é uma honra estar aqui no estado, né, do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, que eu adoro, já vim várias vezes, mas especialmente estar na Universidade Federal, estar nesse prédio aqui, participando do evento com o Laís. Então, realmente é uma honra, é um prazer imenso estar aqui. Eu programei isso para a gente falar, o Caó já adiantou um pouquinho sobre essa questão da aprendizagem ao longo da vida, porque isso é uma recomendação do Parlamento Europeu e da Comunidade Europeia lá de 2006 já, que eles listam uma série de competências que são importantes para a aprendizagem ao longo da vida, e a competência digital é uma delas. E a partir dessa competência surgiu essa questão do DigComp, e eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês como que isso aconteceu. Inicialmente eu programei para contar muito rápido essa história, porque o Ricardo falou um pouquinho aqui da questão dos projetos de pesquisa, como é difícil, né, engrenar um projeto de pesquisa, ele apontou muito isso, e eu queria dizer, mostrar esse caminho meio caótico. Assim, uma aluna me orientando lá na Uninter no ano passado, né, ela chegou com a seguinte demanda, ela dá aula, ela coordena um curso de contabilidade à distância, e ela falou: João, a gente dá lá as atividades para os alunos, e os alunos pedem para eles pesquisarem na internet e eles copiam tudo. Não é um privilégio da contabilidade, é genérico. Então eu queria desenvolver essa habilidade dos alunos, saberem pesquisar, saberem trabalhar com algumas coisas diferentes. Aí nós incorporamos um aluno de iniciação científica no projeto, um aluno que já tinha inclusive feito graduação fora, mas estava fazendo na instituição. Acabamos desenvolvendo um projeto junto com a Universidade de Aveiro, porque lá tem 2 professores que têm traduzido esses documentos europeus para o português, que é o professor Antônio Moreira, especialmente, tem traduzido. Aí, por coincidência, eu acabei co-orientando um aluno da Universidade de Lisboa, que está fazendo um projeto sobre esse tema também, que é o Cássio. Uma aluna que também é co-orientando a minha da Universidade Federal de Santa Catarina, estava fazendo um trabalho mais ou menos parecido também. A Andrea, que inclusive é uma embaixadora aqui do evento, tenho falado com ela esses dias bastante, inclusive que ela está lá esperando para ter filho, inclusive, né? Ela trabalha no órgão que é o JRC, que produz os documentos, dos quais eu vou falar. Então ela se envolveu no projeto, pediu para participar também, e uma aluna minha também dá pouco. Então, no final, sem ser muito planejado, mas o projeto acabou assumindo uma aura de projeto internacional, multi-institucional, né, com várias instituições. E aí a gente está muito feliz, porque isso é um trabalho de 1 ano, mais ou menos. Então, produtos esperados do projeto, um é o site que está lá, vocês podem entrar depois para procurar, digcomptest.eu, que é o aluno lá da Universidade de Lisboa que está fazendo o doutorado sobre isso, e ele desenvolveu esse site, que é o Cássio. O site está aberto, vocês vão encontrar vários dos documentos que eu vou comentar aqui, os questionários, tudo disponível. E depois a gente tem os outros objetivos, que é elaborar alguns instrumentos de coleta de dados para literacia da informação, que esse é o tema do trabalho, é uma das competências, e depois desenvolver um curso, enfim, o projeto tem algum objetivo de produtos, né? Então o site é esse aqui, o endereço está aqui, né? Só voltando novamente, digcomptest.eu, ele é em português, mas tem lá em cima, dá para perceber, em inglês e português de Portugal também, vocês podem depois entrar, o site inclusive ganhou um prêmio dentro de um projeto lá em Portugal recente, que é o Encode, né, 2030, e aí ele ganhou um prêmio como um dos catalisadores do projeto do país lá, né? E aí eu queria dizer, então, assim, quais são esses modelos, os frameworks que eles citam aqui, né? Deixa eu achar onde é que está qual que é a luzinha aqui para mim? Deixa eu ver se está aqui. Então vamos lá. Então, os DigComps, que são eu vou falar um pouquinho deles, que são os frameworks para as competências digitais. Depois foi desenvolvido especialmente um para competências digitais dos professores, que é o DigComp Edu. Todos eles traduzidos para o português, né, em várias línguas. Ele tem dois questionários que eu vou comentar aqui. Depois foi desenvolvido um para as instituições de ensino. E eu tenho uma aluna agora que começou o doutorado na PUC comigo que vai fazer isso. Ela vai pegar a escola dela, é mais para escolas, educação básica. E aí, aplicando o questionário, que é esse self, a escola consegue ter um mapa de como que está a competência digital da escola. E a partir daí utilizar ações corretivas. Depois esse aqui é um desenvolvido, esses dois são da Andréa Namorato, o de Compedu são, quer dizer,
propriedade não, ela tem trabalhado. E o Open Edu, que trabalha com a questão da educação aberta, recursos educacionais abertos, que foi bastante falado aqui no evento. E aí depois tem 2 que são mais para a área de negócio, mas é interessante notar, tem um que é para habilitar o consumidor a trabalhar com competências digitais no ciclo de compra, ou seja, ele vai acessar o site, vai escolher como comprar, a forma de pagamento. Então existe um framework específico para isso, que é o DigiComp Consumers, e o Entrecomp, que é para desenvolver habilidades de empreendedorismo. Então, quer dizer, eu não conhecia, eu confesso que há um ano e meio, eu não conhecia esse ecossistema de documentos, todos eles, a maioria traduzidos para o português. Inclusive esse aqui, o Entrecomp, uma outra embaixadora do Congresso, que é a professora Sara Trindade, ela está traduzindo lá na Universidade de Coimbra, eu tive com ela, ela falou que está para sair uma tradução que ela está coordenando, e ela inclusive tem desenvolvido muitos trabalhos com vários professores aqui no Brasil, que são alunos lá do projeto de doutorado, e então tem sido explorado as coisas. Essa é uma foto, as fotos que eu vou mostrar agora são fotos que vocês encontram nos documentos. Essa foto é uma foto que procura mostrar a competência digital do professor, ela é do DigiComp Edu, compara com a questão da água. Então, desde o momento que eu vou na água e não sei nadar, até no final eu estou conseguindo fazer um barco. E aí eles fazem uma metáfora das competências digitais. Essa tradução eu acabei não colocando aqui no slide, mas é do professor lá da Universidade de Aveiro, que é o professor Antônio Moreira, na tradução para o português. Esse aqui, então, é uma imagem que tenta resumir o DigiComp Edu, então mostrando, só para dar uma ideia que são várias competências. Aqui está, por exemplo, a competência que a gente está trabalhando no projeto especificamente, que é a competência de literacia da informação, que é pesquisar, navegar na internet, procurar as informações, julgar a veracidade da informação. Nós estamos vivendo bastante isso, né? A questão das fake news. Aqui é o das escolas, né? Então, na escola, quando você aplica o questionário, ele te possibilita dar um mapa para dizer onde que você está. Acho que as imagens dão uma ideia do nível de especificidade, né, que cada modelo vai, né? E aqui não sei se dá para reparar, mas ele tem uma parte em branco que a escola pode determinar uma competência que não está indicada no framework, ela pode inclusive modificar o questionário. Então estou muito feliz que uma aluna topou fazer isso, porque nós vamos pegar uma escola, modificar no questionário, passar pelo conselho de ética, modificar e avaliar a escola, depois modificar, e você pode usar durante três vezes ao ano esse questionário. Então você pode ir medindo como é que a escola vai mudando, né, durante o período de aplicação das ações corretivas, né. Esse é o da educação aberta, é uma imagem também, mas apenas para dar uma ideia geral, né? Todas as imagens estão nos documentos, né? Algumas que eu fui passando não estão traduzidas, mas aí nós traduzimos no grupo de pesquisa, que a gente está publicando alguns artigos, algumas outras já estão traduzidas, né? E esse é do empreendedorismo também, apenas para mostrar que são, né, uma roda com uma série de coisas. Os frameworks, obviamente, explodem tudo isso, né? E vão falar cada competência em detalhe lá. Bom, aí eu queria chamar a atenção para 2 questionários, né? Esses todos disponíveis, tudo aqui disponível aberto, né? O DigiComp Check-in são 22 questões, porque o DigiComp Edu tem 22 competências. Então, na verdade, é uma questão para cada competência, com 5 alternativas, e é um questionário de autorreflexão. Vou dar um exemplo logo em seguida de uma questão. O que significa? Pergunta para o professor se ele acha que ele é competente naquela competência específica. Então, aqui tem uma questão, vocês podem pensar um pouquinho. Ó. Pondera cuidadosamente como, quando e por que usar tecnologias digitais na aula para garantir que sejam usadas com valor acrescentado. E aí vocês têm que dizer onde vocês estão. Esse é um exemplo de questão tirada, então, no DigiComp Edu do check-in, né? Então, obviamente, se você estiver no começo, você não é muito competente digital, naquela competência, né, de acordo com o questionário. Se você tiver aqui, use ferramentas para implementar estratégias pedagógicas inovadoras, você estaria no limite. E aí, respondendo as 22 questões, no final você teria uma nota que diria qual o seu nível de competência digital como professor. Então, o questionário está aberto, é livre para todo mundo usar, tem uma tradução para o português, então esse você se autoavalia, né? Eles chamam de autorreflexão. E o outro questionário, que é o DigiComp Edu SAT, ele tem 66 questões, então, ou seja, 3 questões para cada competência, então aumenta bastante. As questões já têm diversos formatos, nós vamos ver, são mais de... E é um questionário de autoavaliação, ou seja, numa situação específica, como você agiria. Então não é mais para você dizer como você se autoavalia, mas para você dizer como você agiria. E aqui tem um exemplo.
a questão é longa, mas apenas para dizer, ó, eu tenho lá uma situação, e aí eu vou dizer... Parece questão de Enem, de ENAD, né? Aquelas que são várias coisas. Mas, enfim, você vai ter que classificar, você vai pedir para escrever o conteúdo, permitir que pratiquem. Supostamente, você acreditando no questionário, dependendo da resposta que você dê, naquela situação específica, o questionário vai te classificar como professor, e aí ele vai te dizer se você é um professor competente ou não competente. Então, no primeiro caso é uma autoavaliação, no segundo caso é uma avaliação a partir da sua resposta a uma situação específica. Tá? A questão é grande, infelizmente não dá para a gente discutir aqui. O que nós fizemos, então? Eu queria completar comentando isso. A gente fez uma revisão, a gente tem usado muito essa... Aqui não dá para ver, mas é o OCOLI 2019, está nas referências, com orientação para fazer revisão de literatura, e fizemos uma revisão bastante interessante aqui. Procuramos todas essas bases aqui, né, que são Scopus e Web of Science, muito usadas internacionalmente, depois algumas nacionais. O DOAGE, que é não sei se todo mundo conhece, mas ela compila todos os periódicos que são abertos, então acaba saindo. O que eu queria chamar de atenção é que aqui a gente talvez vai escrever um artigo só sobre isso, porque nós usamos essas 5 bases aqui, né? São 6 bases. E, na verdade, todas elas contribuíram significativamente com textos que só saíram com o resultado da busca nela. Para mim foi uma descoberta, assim, apesar de anos trabalhando com revisão de literatura, que, na verdade, se você incorpora uma base nova, você está incorporando novos artigos que você não vai encontrar nas outras. Então, todas elas tiveram significativamente uma contribuição para os artigos finais que nós vamos avaliar, tipo 5 ou 10 artigos de cada uma, que só estavam disponíveis nela e não estavam nas outras, né? Esse foi o busca, porque quase todos chamam de comp, né? E a gente teve 327 resultados, e aí eu vou mostrar por que a gente está usando aqui. Então a gente está usando, já publicamos, já apresentamos alguns trabalhos, mas fizemos um trabalho para, esse já está aceito, está para sair inclusive, que foi um trabalho avaliando todos esses frameworks e também avaliando os questionários e também criticando um pouco os frameworks. Eu vou fazer uns comentários em seguida para encerrar. Depois a gente está terminando um artigo que é das aplicações desses frameworks. Nós vamos dar uma pesquisada quem está aplicando, em que situações. No caso aqui especificamente é da educação superior, né? Que é no contexto educacional. E a gente está iniciando com o professor Antônio Moreira e a Andréia também, para analisar os instrumentos que foram criados, porque nós vimos 2 instrumentos que a própria União Europeia criou. Mas aí todo mundo está livre para criar, a própria União Europeia incentiva isso. Então qualquer um poderia pegar aqueles frameworks e elaborar um instrumento específico para uma das competências ou para várias. E muita gente tem feito isso, e a gente queria tentar dar uma olhada em como é que estão sendo esses instrumentos. São instrumentos para avaliar competências digitais, né? Para determinar se os professores, os alunos ou os cidadãos têm determinadas competências digitais. E aí artigos, dissertações, teses que também têm saído, né? Alguns comentários aqui finais, então, como avaliação nossa de crítica e elogio, enfim, a esses documentos. Primeiro, o DIGCOMP 2.1, que é o último da série, tem 8 níveis de proficiência. E aí o que a literatura tem mostrado é que as pessoas têm muita dificuldade de classificar uma coisa com 8 níveis. Quer dizer, ou eu sou completamente leigo, ou eu sou um expert. E dividir em 8 níveis, quer dizer, foi muito difícil. Passaram de 3 para 8, assim, no documento de DIGCOMP 2.0 tinha 3 e o 2.1 passou a ter 8. E aí isso se tornou bastante difícil de aplicar, apesar de parecer mais rico. Uma coisa interessante, assim, acho que aqui é um lugar ótimo para falar isso, é que o DIGCOMP Edu, que é o documento sobre as competências digitais para os professores, ele é feito para a educação presencial. Quer dizer, ele ignora a educação à distância. E assim, nos parece quase que inadmissível que você desenvolva na Europa, né, a várias mãos, porque tudo isso é feito com muito teste, um documento falando de competências digitais na educação e ignora o que acontece na educação à distância. Né? Alguma coisa está errada, ele é todo feito para uso de tecnologia no presencial, então aqui é uma falha e uma possibilidade de crescimento, né? Os questionários são muito longos, 66 questões. Imagina vocês responderem 66 questões daquela grande que era lá, né? O pessoal vai perdendo, aí toda aquela questão de responder, uma hora ela começa a chutar, então o questionário tende a ter problemas por isso, né? Algumas questões são discutíveis, eu não selecionei, mas tem uma questão específica que a gente pôs no artigo,
que eu, com toda a minha experiência, tenho 5 alternativas, geralmente as 5 estão certas. E eu vou ser classificado a princípio a partir da minha resposta que eu dê. Então, assim, a própria elaboração do questionário, como qualquer instrumento, tem lá seus problemas, né? Uma dificuldade que os próprios elaboradores dos documentos dizem é o seguinte: é muito difícil, no momento que eu produzo um documento desse tipo, surgem novas tendências digitais, novas ferramentas, novas competências associadas, e então é muito difícil um quadro, um framework se manter ativo, né? Porque ele não consegue dar conta das tendências, né? E uma outra crítica, esse autor aqui, a bibliografia está no final, faz uma crítica bastante interessante, dizer o seguinte: quando eu começo a dividir competências nesse nível, que como vocês viram nas imagens é muito dividido, né? Eu acabo fazendo uma coisa meio taylorista, né? De pegar uma coisa... E aí, se a gente trabalha com competência de uma maneira mais holística, você pode criticar no sentido, ele fala da atomização das competências, né? Como é que eu vou medir uma competência, depois outra, depois outra, depois outra, que se no fundo elas estão muito relacionadas. Então isso é uma crítica, assim, uma crítica genérica aos documentos, né? Aí, então, agora dois comentários para finalizar bastante, né? Não existe um framework para medir as competências digitais dos alunos. E assim, eu fico bastante incomodado com isso, porque o nosso projeto de pesquisa lá atrás começou com uma professora querendo mensurar a competência digital dos alunos. O que se diz assim: você deveria usar do cidadão, que é o de campo genérico. Mas a do cidadão é muito genérico. O aluno, da mesma forma que houve um documento para os professores, a gente entende que deveria ter um documento para os alunos, porque o próprio desenvolvimento das competências dos alunos tem características específicas, né? E o desafio é como ensinar as competências. Eu acho que para nós que trabalhamos com educação, independente dos comentários, artigos que eu fiz, né? E aí alguns autores que trabalham nessa perspectiva de que eu devo ensinar as competências juntas, várias competências ao mesmo tempo, e nunca uma sozinha. Né? O resultado de eu trabalhar com mais de uma competência não é 1 mais 2 mais 3, mas na verdade uma PG, né? Um exponencial. Inclusive utilizando a aprendizagem baseada em projetos, que foi comentado aqui, né? E inclusive misturando os frameworks. Se eu tenho frameworks diferentes, o que tem se mostrado é que se eu trabalho com diferentes frameworks, com várias competências ao mesmo tempo, o resultado é mais interessante. E aí, o que eu acho que interessa para nós, né? Para nós, para a Unirede, para o Laís aqui, para tudo, é como eu ensinar competências à distância. Então aqui eu já não estou mais falando das competências do professor de educação à distância ou do aluno, mas como que eu vou trabalhar o ensino de competência à distância. Isso é um trabalho que a Patrícia Bear vem trabalhando no Brasil, né, um pouco as questões de competência, lá da Federal do Rio Grande do Sul, mas esse é um desafio bastante interessante para a gente. Tá? Aqui estão algumas das referências, né, do que eu coloquei aqui, e é isso. Acabou. Muito obrigado.